esperar o cachorro parar de latir. Parou? Ok. Oi, todo mundo. Brincadeira. Como isso aqui provavelmente vai estar... Quando não é outra, pelo amor de Deus. Será que vai ser? O que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus. Tá. Vou fazer com os barulhos mesmo. É isso aí. Como que isso aqui vai estar postado no meu canal, eu vou fazer uma coisa como se eu estivesse postando para um canal no YouTube, não como se fosse só para um trabalho da faculdade, tá? Bom, começar, né? Oi todo mundo, né? Meu nome é Rian e esse aqui é o meu canal, como vocês podem estar vendo, né? E eu vou usar, meu Deus do céu, para de latir. E eu vou usar essa plataforma para postar meus trabalhos da faculdade. E o trabalho da faculdade que eu vou fazer hoje, para a disciplina de antropologia, eu vou falar dos brasilíndios. Né? Aí você pergunta, quem são os brasilíndios, os mamelucos? Brasilíndios, os mamelucos, são como se fosse a miscigenação, é a mistura dos povos brancos que chegaram no Brasil, os portugueses, com os indígenas locais, as indígenas locais, né? Eles pegavam essas indígenas como mulheres para ele, ou esposas, ou até mesmo eles pegavam à força, né? Que é o caso mais corriquente, né? Que deve ter acontecido, porque vieram para o Brasil vários portugueses e a maioria, eu acho que quase todos eram homens. E como aqui tinha uma população bem grande de mulheres, né? Eles já viram uma oportunidade para eles, mulheres, né? Como qualquer outro tipo de macho. Hétero, top, por aí. Tá, mas sem entrar nesses quesitos da sociedade de hoje em dia, né? Aí como que eu já falei, quem eram esses brasilíndios ou mamelucos, que era um termo utilizado pelos jesuítas espanhóis, eles eram filhos de mãe indígena e de pai brancos lusitanos. O que eles faziam? Muitos desses indígenas, eles trabalhavam mais na área, acho que a maioria trabalhava mais na área dos bandeirantes. Eles ou eram guias, ou cargueiros, ou caçadores, ou pescadores, eles trabalhavam nessa área mais de serviços de subsistência, para que os bandeirantes, os líderes bandeirantes, conseguissem sobreviver mais tempo na mata, assim, atravessar a mata à busca dessas aldeias indígenas, a qual eles iam escravizar, né, escravizar esses indígenas dessas aldeias, né. Esses indígenas, por sua vez, eles não eram aceitos na sociedade em que estavam inclusos, porque por serem filhos de mães indígenas e filhos de pais indígenas, os pais consideravam esses filhos mestiços como impuros da terra. E as mães, porque na concepção indígena eles veem que a mulher serviria só como um saco onde o homem depositaria sua semente, então o filho seria visto como filho do pai e não filho da mãe, né? E então os pais lusitanos não consideravam eles seus filhos, e consideravam eles filhos impuros da terra, e não aceitavam eles, e muito menos as mães, porque como eles eram filhos do pai, então elas não tinham nenhuma ligação com os filhos dela. Então tornaram eles como meio que um novo tipo de povo. É como se fossem situações dos pardos hoje em dia. Naquela época, os brasilíndios, os mamelucos, eram índios demais para ser lusitanos e lusitanos demais para serem índios, podemos assim dizer, né? O que acontece é que esses mestiços que trabalhavam nessas bandeiras, eles, como já tinham essa parte indígena e tinham grande experiência da cultura tupi-guarani, porque uma coisa importante de citar é que esses mestiços, eles se ambientavam melhor nessa cultura indígena do tupi-guarani, até porque eles falavam tupi, e todas as culturas e a inteligência sobre a mata, os animais, a roça, caça, pesca, vinham de outros tipos de culturas indígenas, mas principalmente da cultura tupi-guarani. E esses indígenas, como eles não tinham um certo afeto nem com a mãe, nem com o pai, eles procuravam nessas bandeiras conquistar algo maior para si mesmo, como guerreiros ou como especialistas em algum tipo de
de área em si própria, se for na caça, na pesca, sendo guia para os outros bandeirantes, né? Mas principalmente eles buscavam reconhecimento, mérito, que era uma coisa muito importante para eles. E esses méritos e reconhecimentos vinham ao longo do tempo e da sua experiência, e por causa disso, dessa busca por reconhecimento desse método nessas bandeiras, também surgiram vários bandeirantes, líderes de bandeiras, mestiços. Esses mestiços que tinham o dom para a suzerania, né? E eles ganhavam méritos, eram reconhecidos como bons caçadores, essas coisas, e esses tipos de méritos da época, por terem a grande capacidade de encontrarem essas aldeias, de fazerem esses índios escravos e vendendo esses índios como escravos. Uma coisa importante é que esses indígenas, eles não tinham o mesmo preço que os escravos negros. Eles valiam 1/5 do preço dos escravos negros, porque provavelmente porque eles estavam em maior quantidade, era mais fácil de exportação e não tinham o mesmo metabolismo de conseguir sustentar tanto trabalho assim como os negros. O que aconteceu é que eles acabaram chamando, assim, na época, os indígenas como escravos de pobres, de pessoas que não tinham condições de conseguir escravos de classe mais alta, vamos assim dizer, que seriam os negros. Então, esses mestiços foram evoluindo com o tempo, e quanto mais esses mestiços achavam aldeias, faziam de cativeiro, mais essa miscigenação ia acontecendo, o que foi aumentando consequentemente o número de brasilíndios no Brasil da época. Foi chegado a uma marca de 14 milhões de brasilíndios no país, que eles serviram tanto para aumentar a conquista, aumentar as bandeiras, aumentando assim o campo do Brasil no desenvolvimento do país. Porque na história, como se pode ler em qualquer livro, tinha o Tratado de Tordesilhas, onde mantinha lá o que era patrimônio, o que os portugueses poderiam explorar e o que os espanhóis poderiam explorar. E essas bandeiras com esses índios mestiços que tinham conhecimento da área e sabiam como prosseguir, acabaram fazendo essa expansão do Brasil e tornando o Brasil como que é hoje, sendo um dos maiores países da América Latina. Sendo assim, esses indígenas, que hoje são quase imperceptíveis nos dias de hoje, por o Brasil já ser uma raça muito mestiça, então para você conseguir perceber se uma pessoa é índia ou é mestiça, ou tem que ser uma semelhança muito clara, porque hoje em dia existem pessoas que têm quarta, quinto parentesco com indígenas e não parecem mestiços, não parecem brasileiros, né? E é importante ressaltar que a língua foi crescendo tanto porque, como eles eram grande parte do Brasil, em questão de demografia populacional, a língua que eles falavam se tornaram muito falada no nosso país, né? Então o Tupi-Guarani se tornou assim uma língua bastante importante. Não se tornou a língua oficial, mas se tornou como se fosse se tornou a língua geral, a língua que era bastante falada no Brasil. Mas não só no Brasil, os brasileiros ajudaram em diversos outros países, como eles ajudaram na Argentina também, em guerras, em questões, porque pro brasileiro o que ele queria era mérito, e esse mérito vinha muitas vezes como guerreiro. E isso nem até mesmo para o brasileiro mesmo. Indígenas jovens de aldeias que viam a sua aldeia como um ambiente pacato, que não tinha muita ação, eles viam nos brasileiros, nos mestiços, nesses mestiços bandeirantes, uma chance de ter uma vida de aventura, ter uma vida de honra como guerreiro em si. Então, muitos desses indígenas jovens dessas aldeias se alistavam, se ofereciam como guerreiros para esses bandeirantes, né? Então também não foi uma questão uma questão de obrigação, de escravização, né? Que aconteceu no caso essa miscigenação. Pode-se concluir que os brasileiros, eles foram muito importantes para o desenvolvimento do Brasil na época, tanto nas bandeiras, né? E que eles são importantes até hoje no nosso Brasil, sendo que boa parte do Brasil é composta por pessoas mestiças. Então,
se o Brasil é um país miscigenado, é um país mestiço, esse primeiro povo que surgiu mestiço no nosso país, consequentemente, poderia ser considerado o primeiro povo essencialmente brasileiro, né? Esses primeiros povos mestiços que vieram são, na minha opinião, são o primeiro povo essencialmente brasileiro, né? Por terem toda essa dualidade de não pertencerem a nenhum dos povos que deu origem a eles, mas sim ao seu ser próprio, tendo as suas próprias culturas, suas próprias formas políticas, suas próprias formas de organizações, né? Por assim dizer. Bom, foi isso. Eu espero que isso seja o suficiente para me conseguir uma nota boa. Por favor, professor. Mas isso vai ficar salvo no meu canal, então eu vou dar uma finalização no vídeo como se tivesse um canal de verdade. Então, se inscreva nesse canal, liga a notificação, siga nas redes sociais, me siga no caso, né? Nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vai ser muito útil, né? Pra vocês, se vocês quiserem saber da minha vida e o que eu faço diariamente. Não posto muitas stories, porém eu posso começar a postar, saber que tem um engajamento nisso, né? Maior. É isso. Acho que é só. Bye.